Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Então, a gente vai ter uma aula curta, uma aula tranquila. Vai servir mais de introdução a um assunto, certo? A um tema. Então, hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Para falar de figura de linguagem, é bom a gente ter noção do que é conotação e denotação. No sentido conotativo e sentido denotativo. Sentido conotativo nada mais é o jeito que a gente usa para se expressar de uma forma mais ampla, certo? Uma forma mais interpretativa. Normalmente a gente costuma dizer assim no sentido figurado, quando trata de conotação. Então é a palavra empregada no sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações, ou seja, sentido conotativo, que tem propriedade de atribuir às palavras significados diferentes do seu sentido original. A gente pega uma palavra e usa ela não no seu sentido original, mas para dar ênfase ao que ela passa do que o sentido original da palavra própria. Jefferson é um cara de pau. Esse cara de pau, eu não quero dizer que a cara dele é feita de madeira, eu quero dizer que é um cara que não tem vergonha, é um cara sem vergonha. Então eu uso a figura de linguagem para dizer que ele é cara de pau. Tinha um olhar áspero. Áspero não é eu não sinto pelo tato, então como é que eu sei que ele tem um olhar áspero? Isso é o sentido conotativo. E eu tenho também o sentido denotativo, que é o contrário disso, né? É o sentido literal. Jefferson não tem vergonha. É uma forma de dizer o que eu disse aqui no sentido conotativo, que ele é um cara de pau. Ele não gosta de mim, é um jeito que eu posso interpretar o que eu quis dizer aqui, ó. Tinha um olhar áspero. Conotação, sentido figurado. Denotação, sentido literal. Tem uma tirinha aqui que expressa muito bem isso. Chega um cara e diz pro Isaías, quebra um galho pra mim? Normalmente quando a gente fala quebra um galho, o que a gente tá querendo dizer? Faça um favor. E nesse caso aqui, o Isaías entendeu no sentido literal, foi lá e quebrou o galho. E esse cara tá falando pro Isaías, tava falando no sentido conotativo. Quebra um galho, ou seja, faz um favor pra mim. E o Isaías levou o quê? No sentido denotativo, no sentido literal. Foi lá, pegou um galho e quebrou. Então essa é a diferença entre conotação e denotação. Conotação a gente usa pra aumentar o valor expressivo, que nem eu já falei. Então é muito usado em poema, em música, é para aumentar o valor expressivo das palavras. Então a gente vai ver figuras de palavras. Existem vários tipos de figuras de linguagem. Eu tenho figura de palavra, de sintaxe, de som e de pensamento. Hoje a gente vai ver de palavra, que é mais voltado ao quê? O sentido da palavra. A gente pega a palavra e usa ela no sentido conotativo, a palavra mesmo. De figuras de palavras eu tenho 6. Eu tenho comparação, metáfora, catacrese, metonímia, anatomásia e sinestesia. Então a gente vai ver uma por uma agora. Vou dar um foco em figuras de palavras. Metáfora. Utiliza uma expressão no lugar da outra, sem que tenha uma relação real. Basicamente, metáfora é uma comparação sem eu especificar que é uma comparação. Quer ver? Veja aqui, ó. Seus olhos são faróis. Os olhos literalmente não são faróis. Mas o que eu tô querendo dizer o quê? Que eles brilham intensamente, que eles brilham muito. Então eu pego farol. Farol o quê? Tem uma luz que brilha, uma luz forte. Então eu uso faróis para expressar que os olhos brilham demais. É um tipo de comparação, só que eu não tô especificando que é uma comparação. Brilho fascinante. É um brilho intenso, um brilho que fascina. Amor é fogo que arde sem se ver, segundo Camões. Então, ó, esse amor é fogo. Pode ver que eu tô afirmando. É uma comparação, só que eu afirmo. Eu não digo que é como um fogo. Eu digo que é um fogo que arde sem se ver. Ou seja, o amor, ele é intenso. É um calor intenso. Por isso que eu uso fogo. O que tem um calor intenso? Fogo. Então, eu pego a palavra fogo e uso para expressar a forma com que eu vejo o amor. Metáfora é uma comparação, só que sem esse nexo explícito. Aí eu já tenho a comparação, ou símile, que é quando eu especifico que é uma comparação, quando eu uso aquele nexo comparativo explícito, tá escrito. Na primeira metáfora eu disse, seus olhos são faróis. Quando eu passo para comparação isso, eu digo assim, ó, seus olhos são como faróis. Esse como tá especificando que é o quê? Uma comparação e não uma metáfora. Porque na metáfora eu afirmo, na comparação eu deixo claro que é uma comparação. Amor é tal qual fogo que arde sem se ver. Esse tal qual especifica que é uma comparação, não é uma afirmação igual a metáfora. É fácil de ver essa diferença entre metáfora e comparação. Metáfora eu afirmo, comparação eu deixo claro que é uma comparação. Catacrese é um tipo de metáfora que acabou cristalizando, ou seja, quando eu pego uma palavra e uso ela pelo conceito dela. Pé da mesa, a mesa não tem pé. Só que assim, o que a gente tem muito claro que firma alguma coisa no chão? O nosso pé. Então aquilo lá que tem embaixo da mesa, eu digo que é o pé da mesa porque é o que firma no chão. Asa do avião. Asa, original vem de pássaro, que mantém o pássaro no ar, que faz o pássaro voar. Então como eu não tenho o nome daquilo que fica nos lados do avião, eu uso a asa porque eu já tenho o conceito daquilo lá. O conceito daquilo lá é o mesmo do pássaro, então eu chamo de asa do avião. Dente da serra é porque aquilo lá parece um dente, certo? E ele é usado também para cortar, triturar. Então eu pego o conceito da palavra e uso onde originalmente ela não é. Pego emprestado esse sentido, esse conceito. Metonímia é quando eu pego uma coisa que tem uma afinidade muito próxima de sentido, tá? Metonímia é muito mais fácil de explicar mostrando o exemplo. Por exemplo aqui, ó. Comprei um bombril. O que é um bombril? Bombril não é uma esponja de aço. Bombril é muito mais famoso que o próprio nome, esponja de aço. Então eu pego o nome da marca, bombril, e uso como se fosse. Não especificamente eu vou lá comprar bombril, mas eu vou comprar uma esponja de aço. Então eu digo assim, ó, comprei um bombril.
Esse Bombril que eu tô querendo dizer é esponja de aço. Eu peguei a marca, que é famosa, de esponja de aço, e ao invés de falar esponja de aço, eu disse Bombril. E essa é a metonímia, um termo que tem uma afinidade muito estreita com outra, e uso esse termo no lugar daquele. Por exemplo, ali, ó, eu gosto de ler Machado de Assis. Tu não lê o Machado de Assis, não. Pega o Machado de Assis e bota na tua frente e lê. Tu lê a obra literária, só que tá trocando a obra pelo autor. No começo ali, ó, eu não troquei o produto pela marca. Nesse tipo de metonímia aqui, eu vou trocar a obra pelo autor. Eu não leio Machado de Assis, eu leio a obra literária de Machado de Assis. Isso que é metonímia. Metonímia tem vários tipos, mas o conceito é sempre o mesmo. Eu tenho metonímia autor pela obra, que é esse exemplo que eu dei aqui de Machado de Assis. Inventor pelo invento, símbolo objeto simbolizado. Eu tenho a marca pelo produto, que é esse exemplo aqui, certo? Então aqui é tudo o mesmo conceito, só vai trocar os objetos que são usados em referência um ao outro. Então esse é o conceito. Anatomásia é quando eu uso um fato ou feito que fez alguma coisa ser conhecido e uso como um nome próprio. Por exemplo, para os cristãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando eu pego esse feito ou fato, pelo que ele foi conhecido, Jesus Cristo, Filho de Deus, e chamo de Filho de Deus, uso como nome próprio, isso vai ser uma anatomásia. Porque quem é Filho de Deus, estou me referindo a quem? Jesus Cristo. Eu pego o fato ou feito pelo que é conhecido e uso para dar nome, para substantivar aquilo que eu me refiro. Quem é conhecido por ser rei do pop? Michael Jackson. Então quando eu me refiro ao Michael Jackson como rei do pop, nada mais é que uma anatomásia também. E eu tenho a sinestesia, que nada mais é mesclar os sentidos. Eu tenho 5. Eu tenho visão, olfato, paladar, tato e audição. Eu pego esse sentido e mesclo um com o outro. O sol de outono caía como uma luz pálida e macia. Através de que sentido eu intercepto a luz? Não é através da visão? Só que eu me refiro à luz como macia. Maciez eu não sinto no tato. Isso que é sinestesia. Quando eu mesclo os sentidos. Eu estou querendo dizer o quê? Que é uma luz macia, uma luz suave. Só que para dizer isso, eu uso uma coisa que seja mais expressiva, que seria macia, que passa também em sentido de ser suave. Então eu mesclo os sentidos. Nesse caso, visão e contato. A visão fria da morte tomava conta de todos. Visão. Só que ele fria, não é através do tato que eu sinto. Por isso que eu estou mesclando os sentidos. Visão e tato. Então é assim que era a sinestesia. Certo? Então, pessoal, aula pequena, tranquilo, mais com uma introdução a figuras de linguagem que a gente vai ver agora os tipos em seguida, tá? Vocês vão fazer os exercícios propostos, vão dar uma aprofundada ali nos links complementares e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, viu? E bons estudos!